Por que tem esse paradigma ainda? Aí, às vezes, a gente tem que tentar fazer uma função aqui mais de host, né? Sair um pouquinho da área técnica e deixar mais isso com você. Por que a gente escuta muito assim, o negro, aí não falando especificamente na questão óssea, se é mais denso ou não, mas por que a gente não vê atletas de sucesso negros dentro da natação? Qual a sua opinião sobre isso? Ô, Carlos, isso é muito mais uma questão cultural do que fisiológica ou morfológica. Então a gente tem indivíduos que são negros que são mais densos, indivíduos que são brancos que são mais densos. Se a gente for pensar no Brasil, a gente tem uma miscigenação fantástica. Então você vai ter um pouquinho de tudo. Só que imagina o seguinte, a natação é relativamente um esporte mais caro. Assim como o tênis. Ah, mas existem pessoas de destaque no tênis que são negras. Tudo bem, mas qual é o contexto que eles vieram? Possivelmente não é o nosso. Então não é por questões morfológicas, por falta de habilidade, de capacidade. Isso aí, sem sombra de dúvidas, não tem nada a ver com isso. É muito mais uma questão, talvez, até de opção. Imagina que no Brasil, qualquer pessoa, se pudesse optar em ter uma carreira esportiva que desse retorno financeiro, optar pelo futebol ou pela natação? Verdade. Se fosse pensar nos Estados Unidos, basquete, beisebol, futebol americano ou natação? São os esportes que têm mais visibilidade, trazem muito mais retorno financeiro. Então é uma questão talvez até de inteligência. O que a gente precisa fazer é tornar a natação um esporte financeiramente viável para que todos queiram ir para a natação. Porque se a gente for pensar em termos mundiais, atletas que ganham muito dinheiro com a natação, talvez a gente tenha 5. Phelps com certeza é excepcional e algum outro aí em seu país. Nesse documento que a gente lançou também, isso é muito forte já no futebol, discutir a transição da carreira do atleta. Então o atleta ele tem que, quando estiver percebendo, opa, está no final da minha carreira esportiva, o nadador, poxa, tudo bem, o que eu vou fazer depois? Como é que eu vou usar da minha imagem? O que eu vou fazer para poder continuar ganhando dinheiro? Vou montar uma empresa? Vou ter como Gustavo Borges, tem uma consultoria esportiva, tem uma marca de gestão, né, de escola de natação, né, de metodologia de aula de natação. O Scherer lançou uma marca de produtos esportivos da natação. A Fabíola Molina tem maiô, tem biquíni de competição. Então o cara tem que pensar o que fazer. Tá certo? Senão o cara vai ficar sem dinheiro. Eu vi outro dia um comentário do Ronaldo, não sei se é antigo, se é recente, que ele falava isso. Jogador de futebol ganha muito dinheiro, gasta muito dinheiro porque ele ainda está entrando. Depois que ele se aposenta, 5 anos depois o cara é pobre. E era um cara que era milionário. Que ele não aprendeu a gerenciar o próprio dinheiro, não pensou em estratégias que gerassem recursos para ele na aposentadoria. A gente precisa fazer isso. Então tem uma questão muito mais de oportunidade. E é legal você falar isso, porque a gente escuta até na questão que o esporte, determinados esportes, auxilia o crescimento de estatura das pessoas. Por exemplo, se você jogar basquete, você vai crescer. Né? Se você jogar vôlei, você vai crescer. E você mostra que é muito mais pela questão do direcionamento ali, do talento, de oportunidade, que ele acaba iniciando ali, né, a prática esportiva. Os mais altos acabam indo para essas modalidades, né? E assim, quem tem mais oportunidade até por questões econômicas. Sim. É óbvio que a piscina é uma estrutura que tem um gasto absurdo, então você vai observar que os clubes, que são os clubes onde tem os sócios que pagam determinados valores caros, né, vão ter mais acesso, e isso talvez se estivesse na escola, para todos, teríamos muito mais talentos, né? A Tamires, ela é treinadora do Fluminense, e vai ter uma competição agora aí. Ela falou que a maioria dos nadadores tem que pagar 300 e tantos reais para poder participar do evento. E tem um pai que vai pagar 700 e tanto porque quer que o filho nade um montão de coisa. Então, assim, isso é uma dificuldade para 90% das pessoas do Brasil. Você já tem que pagar a mensalidade do clube, comprar os equipamentos. A maioria deles vai em nutricionista, fisioterapeuta, não sei o que lá. Tem o equipamento que ele compra. Ainda tem que pagar as competições. O pobre não consegue. Não, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Independentemente da cor. Porque você vai tirar, por exemplo, 300 reais do orçamento de um pai ou de uma mãe que às vezes ganha um salário mínimo. Isso aí. E aí, quando a gente fala da relação do futebol, é porque se esse menino estiver jogando numa escolinha de futebol, é muito mais fácil ele competir, levar. Ganha dinheiro muito mais rapidamente do que com a natação, o clube já investe nele, isso aí. E fora que ele olha na televisão, tudo bem que agora a televisão nem tá passando mais, mas ele olha no TikTok, ele vê lá o Hendrick, ele vê lá os jogadores de futebol, o Neymar, né? São referência. E se perguntar hoje um meu aluno lá do 6º ano, quem que vocês conhecem aí de nadadores? Eles não vão saber. Não sabem, isso aí. Eles vão saber. No caso do meu filho lá, participei no festival de natação. Tá aí, mas e o Neymar que não sei o quê? Não... Isso aí é incrível, né? Porque assim, a gente sabe dos erros, né, que a gente sofre no nosso país com relação
a direcionamento do talento, mas isso não depende da gente. Agora, eu acredito muito numa virada nos próximos... Aliás, a gente tem que acreditar. Né? Eu acredito muito que teremos nos próximos anos cada vez mais esse discurso, porque se a gente começa a dissipar essa informação, hoje você tem nas escolas uma nota chamada IDEB. O que é o IDEB? É o desempenho acadêmico de notas de matemática, português e evasão escolar. Qual é a melhor forma que você tem de melhorar o desempenho acadêmico e a evasão escolar? Aulas de educação física. Então, os gestores que começarem a entender que a importância da educação física para mudar o país de fato, a tendência é que a gente construa novas escolas com estruturas de ginásio, de piscina, de pista de atletismo. O atletismo é um esporte base. Sim. Correr, saltar, rolar, lançar. Você precisa ensinar ali o jovem. A gente não, as pessoas não sabem correr. Você falou do nadar, né, que a gente vai pra praia. Sim. O correr, as pessoas não sabem correr. As pessoas, quando a pessoa cai no chão, a pessoa não sabe rolar. Não sabe. Eu tive uma aluna que ela caiu sem querer, botou o punho assim, machucou o punho. Aí eu falei, gente, não sabe dar uma cambalhota. Eu tenho que ensinar, botar o colchão, como é que faz uma cambalhota. E muitos que estão assistindo a gente também, se bobear, não sabem fazer cambalhota assim, faz lá na cama, cuidado pra não quebrar nada. Aí tem até um vídeo, Tuxa, que viralizou na época da pandemia, natação IAD na aula de faculdade, piscina, ele pulava na cama e ficava pulando, virando. Mas assim, é porque a gente viveu uma época da pandemia que influenciou muitas coisas, né? Acelerou até o processo